Função quadrática. Função quadrática é toda função do tipo f de x igual a x² mais bx mais c. Então, toda função em que aparece um x ao quadrado e um x, ou somente o x ao quadrado, ela é função quadrática. Obrigatoriamente vai ter que ter um x elevado ao quadrado. E vai ter que ser o maior expoente 2. Então, se for um expoente 3, um expoente 4, não é função quadrática. E se não tiver x elevado ao quadrado, então vai ser uma função do tipo afim. Então, por isso, o a nunca vai poder ser zero. Então, o a, o b e o c são coeficientes, né? Pode ser qualquer número real, porém o a nunca vai poder ser zero, porque se o a for zero, vai ser 0 vezes x ao quadrado e isso acaba sendo eliminado. E daí volta a uma função afim. Então, o a nunca é zero em uma função quadrática. E b e c podem ser qualquer valores. Então, função quadrática é toda função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E daí aqui nós temos alguns exercícios, algumas atividades, onde mostram algumas funções e nós temos que identificar se ela é uma função quadrática. Então, nessa primeira aqui aparece a função g de x igual a x ao quadrado menos x. Vejam que aparece um x ao quadrado e o maior expoente das incógnitas é 2. Então, ele está bem dessa forma aqui. Ó. Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui, então, é 1x ao quadrado menos 1x mais 0. Então, está bem da forma como está aqui. Nos coeficientes não aparece porque são 1, menos 1 e 0, respectivamente. Então, essa primeira aqui, ela é uma função quadrática com a valendo 1, o b vale menos 1 e o c vale 0. No nono ano, quando se estudou lá a equação do segundo grau, os coeficientes que eram tirados de lá são os mesmos coeficientes que a gente tira de uma função quadrática. Então, o coeficiente a está sempre junto com o x ao quadrado, o b está sempre junto com o x e o c é aquele que está sozinho. Na segunda aqui aparece h de x, que é a função h de x, igual a x ao quadrado mais raiz de 7. Essa aqui também ela é da forma ax ao quadrado. Então, tem um x ao quadrado, o maior expoente em cima do x é 2, então é uma função quadrática, com a valendo 1. Então, a vale 1, a que acompanha o x ao quadrado. Essa aqui não vai ter o b, né? Não tem o valor acompanhando o x. Então, o b é como se fosse 0, é 0. E o c é a raiz de 7. O que não acompanha o x, o que fica sozinho. Na terceira, essa função aqui, i de x igual a raiz cúbica de x menos 2. Essa aqui não é uma função quadrática. Se transformar essa raiz em um expoente fracionário aqui no x, seria x elevado a 1/3. E o que a gente quer é x elevado ao quadrado. Então, essa não é função quadrática. Então, a gente nem tira coeficientes porque ela não é uma função quadrática. Letra D. A função j de x igual a x menos 3 elevado ao quadrado é uma função quadrática? Ao visualizar aqui, parece que não, né? Mas, resolvendo isso aqui, resolvendo essa potência, nós vamos ter x menos 3 vezes x menos 3. E resolvendo isso, nós vamos chegar que essa função aqui, ela pode ser escrita dessa forma aqui, x ao quadrado menos 6x mais 9, que é a resolução dessa parte aqui. Se resolver isso, elevar ao quadrado, vai dar exatamente isso aqui. Então, ela é uma função quadrática com a valendo 1, o b vale menos 6 e o c vale 9. Por último, temos uma função m de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2x mais 4.
Essa aqui não vai ser função quadrática porque aparece um x elevado ao cubo. Então, passou do expoente de grau 2. Então, isso aqui seria uma função cúbica, fora dos padrões da função quadrática. Tem uma partezinha aqui que até ela se assemelha à função quadrática, mas por aparecer esse x ao cubo, ele não é função quadrática, ele é um outro tipo de função. Valor de uma função quadrática. Então, semelhante ao que tinha na função afim, pede para determinar o valor de uma função quadrática. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos que foi dado a lei da função quadrática, x² mais 3x menos 10, e pede para determinar o valor de f de menos 1. Veja que esse menos 1 está no lugar do x. Então, deveríamos ter aqui f de x, mas temos f de menos 1. Ou seja, nós vamos ter que trocar o menos 1 no lugar dos x dessa lei. Então, ficaria assim. Trocando por menos 1, vai ficar f de menos 1 igual menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, menos 10. E nós vamos resolver essa parte aqui, a parte da direita da igualdade. A parte da esquerda vai ser só para demonstrar que está procurando o f de menos 1. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3, e aqui menos 10, né? Então, vai ficar assim. F de menos 1 mais 1 menos 3 menos 10. E agora, resolvendo isso aqui, nós vamos ver que f de menos 1 vale menos 2. Ou seja, isso aqui pode ser representado como esse par ordenado, menos 1 e menos 12, que se for montar o gráfico dessa função, esse ponto vai pertencer ao gráfico dessa função. Em uma aplicação, nós encontramos assim. A aplicação é um probleminha, tá? Uma pedra é lançada e sua trajetória é descrita pela função f de t igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 6, sendo t o tempo em segundos e f de t a altura em metros. Calcule a altura da pedra 3 segundos após o lançamento. Como o tempo é em segundos e representa t, ao dar o valor do tempo em 3 segundos, nós vamos ter que pegar esse 3 e substituir no lugar do t. Ou seja, nós estaremos calculando o f de 3. Então, é uma aplicação em que, ao interpretar o problema, nós vamos substituir o 3 no lugar do t, que foi dado que t vale 3, né? E nós vamos encontrar o valor do f de t. Quem é f de t? A altura em metros. Ou seja, ao lançar uma pedra, essa pedra vai fazer uma trajetória parabólica, porque toda a função de segundo grau, o gráfico da sua função é uma parábola, diferente do que a função afim, que era uma reta. Então, essa pedra, ao ser lançada, ela vai subir e depois ela vai cair. No tempo 3 segundos, em que altura essa pedra vai estar? Então, é esse cálculo que a gente vai fazer. Então, a gente pega a lei, no lugar do t, que é tempo, nós vamos substituir por 3. Então, vai ficar f de 3 igual a menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, mais 6. Aqui, vejo que o menos não está elevado ao quadrado, tá? Então, é só o 3 que está elevado ao quadrado. O menos é da forma. Então, vai ficar 3 ao quadrado é 9, vai ficar menos 9, mais 12, mais 6. Então, fica assim, f de 3 igual a menos 9, mais 12, mais 6. Resolvendo essa parte, a parte da direita. Lembrando que a parte da esquerda é só para uma demonstração. Só para mostrar que está calculando o f de 3. Então, f de 3 é 9. Menos 9 mais 12 mais 6 vai dar 9. Ou seja, quando a pedra 3 segundos após o lançamento, essa pedra ia estar em 9 metros de altura. Então, essa é a resposta. Para determinar o valor de uma função, nós também podemos encontrar o valor do x. Então, nas anteriores foi dado o valor de x, a gente encontrou o f de x. Agora, foi dado o valor do f de x, nós vamos ter que encontrar o x. Então, a gente escreve a lei.
No lugar do f de x, a gente troca por menos 6, que foi dado isso no problema, que f de x vale menos 6. Então, vai ficar menos 6 igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. Passamos esse 6 para o lado da direita. Então, vai ficar 0 do lado esquerdo e o 6 que era negativo, ao vir para o lado direito, fica mais 6. Então, isso aqui vai dar uma equação de segundo grau que a gente resolve utilizando a fórmula de Bhaskara ou por outros métodos. Eu que vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Primeiro, vou fazer o discriminante, né? O b ao quadrado menos 4 vezes AVC. Pego esses valores aqui, os valores dos coeficientes, 1, 3 e menos 4. E substituo aqui. Então, vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. 3 é do B, o A é 1 e o C é menos 4. Então, nós vamos ver aqui que o delta, o discriminante, vale 25. Agora, a gente pega essa fórmula toda, substitui o 25 aqui na raiz, vai ficar nesse formato. Menos 3 mais ou menos 25, dividido por 2 vezes 1. Então, menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, agora basta fazer uma parte para o mais e outra parte para o menos. Então, para o mais vai ficar menos 3 mais 5, que vai ficar 2, dividido por 2, que vai dar 1. E a parte do menos vai ser menos 3 com menos 5, que vai dar menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Ou seja, quando o x valer 1 e menos 4, o y vai ser menos 6. Isso aqui a gente vai verificar depois, quando a gente trabalhar com os gráficos, como que o y pode ser menos 6 em duas posições do x. Isso acontece porque o gráfico é uma parábola. Então, na função afim, normalmente a gente encontrava só um valor. Na função quadrática, nós podemos encontrar dois valores, podemos encontrar um valor, e tem casos em que a gente não vai encontrar nenhum valor cujo y vale um valor dado. Tá? Então, nós vamos vendo no decorrer das próximas aulas. No próximo vídeo, nós vamos ver uma prática dessa aplicação de lei de formação de valor de uma função quadrática.